Provérbios 23, versículos 6 e 7 diz assim: Não comas o pão daquele que tem um olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Eu peço agora que o Senhor me dê poder do alto para pregar, nos dê ouvidos para ouvir, que teu Espírito nos leve a toda a verdade, para que possamos entender e aplicar o que o Espírito diz às igrejas esta noite. Abençoe, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta noite. E nós lemos aqui, no nosso texto, uma situação em que nem tudo externo reflete aquilo que é interno. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Esse ele está falando sobre alguém que tem o olhar maligno. Versículo 6, não comas o pão daquele que tem o olhar maligno. Jesus falou que se o seu olhar é ruim, é porque o seu coração é ruim. Fala que os olhos é uma janela para o coração. Então o homem aqui que tem um olhar maligno é um homem que tem um coração maligno. E ele diz para você, coma, beba, mas o coração não está contigo. Então as palavras são muito bonitas. Ele está falando, coma, beba, fique à vontade, seja bem-vindo, sente-se, se farte. Mas aqui a Bíblia avisa, não comas o pão daquele que tem um olhar maligno. E nem cobices as suas iguarias. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Então ele não é aquilo que ele aparenta, ele está sendo, ele se enxerga, ele é uma pessoa maligna, uma pessoa má, não é generosa, não está lhe dando as boas-vindas, não está querendo ser uma bênção para você. Então aqui estamos vendo que nem tudo que a gente vê por fora reflete o que está por dentro. Aqui por fora, lindas palavras de generosidade, lindas palavras de hospitalidade, mas não reflete a malignidade que existe no coração desse homem maligno. Tendo dito isto, nem sempre isto é verdade. Inclusive, na maioria das vezes, o que a gente vê é de fato uma reflexão verdadeira do interior do coração. Aqui uma exceção. Mateus 12, 34, Jesus falando, raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Como nós agimos, falamos, como nós nos portamos, é uma reflexão direta do nosso coração. No texto de hoje, no entanto, existe essa exceção, onde as palavras são muito bonitas, boas e generosas, mas não é uma reflexão do que verdadeiramente está no coração desse homem maligno. O coração do ser humano é um lugar muito íntimo. O coração do ser humano é um lugar muito privado. Só duas pessoas têm acesso ao nosso coração, nós mesmos e Deus. Só eu sei o que está no meu coração. E Deus. Só você sabe o que está no seu coração. E Deus sabe. No entanto, nós podemos ter uma boa ideia do estado do coração de alguém, não porque nós conseguimos ver o coração, mas porque nós conseguimos ouvir as palavras que saem do coração. Nós podemos ver as ações, nós podemos ver as companhias, nós podemos ver uma série de coisas que são indicativas do estado do nosso coração. Jesus falou aos fariseus, raça de víboras, como você pode falar coisas boas se vocês são maus? O coração fala da abundância a boca fala da abundância do coração. Então, essa é a regra, havendo, no entanto, exceções. No caso aqui, como nós vimos, o que tem um olhar maligno diz uma coisa, mas não reflete o que ele realmente é. O que ele realmente
O que nós realmente somos vai depender de como nós nos imaginamos, como nós pensamos de nós mesmos em nossos corações. Como nós nos vemos e como nós nos enxergamos vai ditar como nós seremos. Aqui no texto fala que o homem maligno, como imaginou, ou seja, como ele pensa, como ele se enxerga, como ele concretiza, como ele projeta, como ele entende, como imaginou no seu coração, no coração dele, do homem maligno, assim ele é. Ou seja, ele não é as palavras bonitas, ele não é a generosidade, ele não é a hospitalidade, ele não é essas coisas. Ele é o que ele imagina no seu coração, ele é o que ele pensa no seu coração, ele é aquilo que ele projeta no coração dele, ele é maligno. Porque ele se enxerga, ele imagina, ele se vê como sendo maligno. Como é que você sabe, pastor? O versículo 6 fala isso. Não comas o pão do homem maligno. Está dizendo, ele é maligno. Então, como nós nos enxergamos, como nós nos imaginamos, vai determinar como nós somos, o que nós somos, como nós agimos, como nós tomamos decisões, rumos que traçamos. Tudo isso vai ser dependente de como nós nos enxergamos. É o tema da mensagem de hoje, como se imaginas no seu coração. Uma pergunta que eu quero que você responda para você mesmo. Como você se imagina no seu coração? O que você enxerga de si mesmo no seu coração? Veja bem, eu não enxergo o seu coração. Eu não posso responder isso por você. Eu só posso responder aquilo que eu posso ver e perceber, mas é só o que está de fora. No seu coração, fora Deus, só você pode responder. Então eu pergunto, como se imaginas no seu coração? É muito importante sabermos o estado real das coisas em nossa vida. Não viver num estado de estupor, um estado imaginário, um estado de engano. Provérbios 27, versículo 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Procure conhecer o estado das tuas ovelhas. Procure conhecer o seu estado. Procure conhecer o que você imagina de si mesmo no seu coração. Nós não devemos viver num estado de engano e displicência, imaginando uma coisa, imaginando ser uma coisa e viver outra, sendo outra pessoas. O que somos no coração, nós podemos ver nas nossas ações, nas nossas posições, nas nossas disposições, nas nossas decisões. Tudo isso vai ser uma reflexão de como você e eu nos imaginamos em nossos corações. Então, sejamos honestos e façamos uma avaliação que pode ser transformadora em nossas vidas. Porque se nós tivermos um real conhecimento do estado do nosso coração, nós poderemos então trazer uma transformação. Então, o que é que somos em nossos corações esta noite? Quero trazer algumas perspectivas. Primeira, é lá em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 12, que diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. A primeira perspectiva que eu quero que você se pergunte e se responde, como se imagina no seu coração, é na perspectiva espiritual, espiritualmente, do ponto de vista espiritual, como você se enxerga no seu coração? Você está em pé ou você está caído? Como estamos espiritualmente? A realidade bate com a nossa imagem que nós temos de nós mesmos, em nossos corações? Muitas vezes achamos estarmos em pé, mas de fato estamos prostrados.
Muito crente que acha que está abafando, quando de fato está decepcionando. Como que você se enxerga? Você diz, não pastor, Deus está batendo palmas para mim, eu estou abafando com Deus. Se Deus estivesse dando medalhas e prêmios, eu ia ganhar um monte. O apóstolo Paulo falou, aquele pois que cuida, está de pé. Esse cuida é aquele que pensa, aquele que acha, aquele que imagina estar de pé, olhe que não caia. Esse olhar quer dizer, cuidado, tenha cuidado. Mas a primeira coisa é aquele que pensa estar de pé. Você pensa estar de pé? Você acha que está aprovado espiritualmente? Lá em Apocalipse 3, versículo 17, o apóstolo João, transcrevendo a mensagem do próprio Senhor Jesus para a igreja na Laodiceia, disse o seguinte no versículo 17 de Apocalipse 3. Jesus falando, como dizes? Ou seja, vocês dizem isso, vocês, a igreja, vocês, igreja, vocês crentes da igreja na Laodiceia, vocês dizem isso. Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Veja só, isso era o que eles imaginavam de si mesmos. Eram ricos, aqui esse rico não é só financeiramente, não. Eles estavam topados em tudo, não faltava nada. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Tranquilo. Aí continua. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Eles não se viam como desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Não, eles se viam ricos, sem faltar nada. Eu não estou nu, não me falta roupa. Eu não estou cego, eu tenho visão. Eu não sou pobre, estou enriquecido. Eu não sou miserável, eu tenho de tudo. Eu não sou desgraçado, eu estou na graça. Então não falta nada. Vocês dizem isso porque vocês pensam isso. Essa é a imagem que vocês, laodicenses, têm de si próprios. Vocês dizem que são ricos, enriquecidos, que não falta nada, mas não sabes. Por que não sabiam? Onde é que a gente sabe, gente? Aqui. Eles não imaginavam, não pensavam, não reconheciam o real estado em que se encontravam. Aquele que cuida está de pé, olhe que não caia. Era o caso dos laodicenses. Eles achavam que estavam de pé, eles achavam que não faltava nada, eles eram miseráveis, desgraçados, pobres, nus e cegos. Essa não era a imagem que eles tinham, mas era isso que eles eram. Então temos um caso onde a realidade do que eles imaginavam não batia com a realidade que era a verdade. Há muito crente achando que está de pé quando não está. Há muito crente, eu vou dizer pseudo-crente, ou seja, falsos crentes, crentes que não são salvos. Gente, se a pessoa não é salva, não é crente, não tem como ser crente perdido. Ou é crente ou é perdido, não tem como ter meio termo. Mas tem muito crente que não é crente, tem muito pseudo-crente que acha que é salvo. Pastor, você não pode julgar. Não posso julgar, mas a Bíblia está dizendo isso em Mateus 7, 23. Se anotar e ler comigo, ver que eu não estou inventando historinha para boi dormir. Mateus 7, 23. Jesus falando, isso não é parábola, isso não é uma história, isso na realidade é uma profecia. Esse dia vai acontecer, isso vai ocorrer. Versículo 22 de Mateus 7. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Só que eram pessoas que foram para Jesus chamando ele de quê? Senhor. Eram pessoas que haviam servido de alguma forma na igreja. Supostamente aqui, expulsaram demônios, profetizaram, fizeram maravilhas. E eram o quê? Perdidinhos da Silva. Aquele pensa estar de pé, cuidado para não cair. Aquele que pensa que é salvo, verifique que é salvo mesmo. Note que essas pessoas estavam confiando no que eles fizeram
nas suas obras, nós profetizamos, nós expulsamos, nós fizemos maravilha. Eu fiz. Eles estavam confiando em suas obras, no que eles fizeram. E é claro, ninguém é salvo pelas obras, é por meio da fé. Isso não vem de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Efésios 2, 8 e 9. Então tem muita gente que acha que é salvo, que vai para a igreja, que lê a Bíblia, que mas não é salvo. Por quê? Porque salvação é pela graça, salvação é por Jesus. Não adianta ser batizado, tomar ceia, vir para a igreja. Não estou dizendo que você não vir para a igreja, não ser batizado, não tomar ceia. Não estou dizendo isso, mas nada disso salva. Não, mas eu sou fiel, eu sirvo Deus, maravilhoso, mas não salva. Como você se imagina? Tem muito crente que, como esses. Senhor, Senhor, Senhor. Cai fora, não te conheço. Nós lemos aqui, aquele pois que cura está de pé. Na Laodiceia, somos ricos, enriquecidos, não nos falta nada. Só que você é miserável, desgraçado, nu, cego e pobre. Veja a discrepância que existe. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Como você se imagina na sua mente, espiritualmente falando? Salvo? De pé ou prostrado? Desviado? Como em Laodiceia, miserável, desgraçado, nu, cego? Não interessa o que você acha, interessa o que você é. O mundo está cheio de engano. Nesses últimos tempos, então, não quero nem começar a falar. Mas o maior e mais horripilante engano que existe na terra é a pessoa acreditar que é salva, achar que é salva. Quando entrar na eternidade, Jesus falar, cai fora, não te conheço. Cai fora para onde? Para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E o que eu posso fazer? Agora, nada. Tinha que fazer lá na terra. Agora, uma vez que os nossos olhos se fecham na morte, quando a trombeta soar, quem foi, foi. Quem ficar, vai ter que encarar a tribulação. Pois é. Como você se enxerga no coração na perspectiva espiritual? Como pensamos, como imaginamos estar a nossa condição espiritual? Bate ela com a realidade? 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Você já está reprovado? Você já foi descartado para o serviço do rei porque você não se examinou, você não se provou. Examinai-vos a vós mesmos, provai a vós mesmos. Como que a gente prova? Examinando, fazendo uma análise, uma avaliação honesta de como nós realmente somos e como nós realmente nos imaginamos. Olha comigo em 2 Coríntios, capítulo 10. Como se imaginas no seu coração, espiritualmente falando? Você é salvo ou não? Você está de pé ou é um reprovado, é um desviado? A segunda avaliação que devemos fazer, a primeira é na perspectiva espiritual, a segunda avaliação é na perspectiva ocupacional. Como você se enxerga do ponto de vista ocupacional? Como assim, pastor? 2 Coríntios 10, no versículo 4, nós lemos assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Qual a sua ocupação? Como você se enxerga na sua mente? Qual a sua ocupação? Qual o propósito da sua vida? O que você imagina ser? Ou melhor, como você se imagina? O que é projetado na sua mente, no seu pensamento, é a sua ocupação. Talvez alguém diga, pastor, eu sou um estudante. Ensino fundamental, ensino superior,
doutorado, pós-graduação, não interessa. Um estudante, eu sou um estudante, porque eu estudo. Na escola, na faculdade, na universidade, eu estudo. Eu sou um estudante. Okay? Outros dirão, não pastor, eu sou um profissional, eu trabalho. Eu construo coisas, destruo coisas, eu vendo coisas, eu entrego coisas, eu carrego coisas, eu faço coisas, enfim. Eu sou um advogado, engenheiro, médico, vendedor, carpinteiro, pedreiro. O que você se imagina ser? Como você se enxerga? Porque a Bíblia diz, como imaginou no seu coração, assim ele é. Como você se imagina no seu coração, é o que você vai ser. Alguns podem dizer, não, eu sou um patrão, eu sou um empresário, eu sou um empregado. Eu sou um sócio, eu sou um... Saiba disso. Acima de qualquer coisa, acima de tudo, o crente é um soldado. Ah, pastor, nunca imaginei como ser um soldado. E aí está o problema. O apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, as armas da nossa milícia não são carnais. Milícia quer dizer batalha, luta, guerra. Pastor, eu nem sabia que eu estava numa luta, numa guerra, numa batalha. Pois é. Sabe por que você não imagina, não sabe que você está numa batalha, numa luta, numa guerra? Porque você não se imagina como sendo um soldado. Você não projeta essa imagem. Você é um estudante, um advogado. Eu sou um pedreiro, um carpinteiro. Eu sou um menos soldado. E por isso que muitos crentes sentam e dizem, guerra, milícia, armas da nossa milícia não são carnais. Pastor, que conversa é essa? Pois é. Você não se enxerga como um soldado? Deveria. Sabe por quê? Porque você é. Se imaginamos que não somos soldados na batalha, nós não vamos lutar. Se nós não nos imaginamos soldados, nós vamos... Não é que vamos deitar nossas armas, porque para deitar a arma tem que ter pegada primeiro. Você nem vai pegar a sua arma, nem vai saber qual a sua arma, nem vai saber da batalha. E na batalha, quem não luta se rende. Na batalha, quem não luta é capturado. O apóstolo Paulo, falando para Timóteo, fala que existem pessoas que são levados cativos à vontade do diabo. Cativos, prisioneiros, como? Essas pessoas não se viam como soldados numa batalha espiritual, não se viam como soldados, como guerreiros numa batalha cósmica espiritual. E, consequentemente, quem não luta na batalha é capturado, ou se rende, mas é levado cativo. Se esse for o caso, é necessário mudar agora, hoje, a sua perspectiva. 2 Timóteo 2,3, tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Muito crente não quer sofrer aflição, sabe por quê? Porque não se vê como soldado de ninguém. Na guerra tem aflição, na guerra tem sofrimento, na guerra tem privação, na guerra tem sacrifício. E muito crente não quer ter aflição, sacrifício, sofrimento, nada. Por quê? Não entendem, não se imaginam, não reconhecem que são soldados de Jesus Cristo. O versículo seguinte, o versículo 4, ninguém que milita se embaraça, essa palavra milita é luta, ninguém que luta, batalha, ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sabe por que muitos crentes se embaraçam? Se embaraçar quer dizer se enrolar, se prender. Sabe por que tantos crentes se embaraçam com os negócios dessa vida? Sabe por quê? Eles não se enxergam, eles não pensam, não imaginam no seu coração que são soldados, que existe uma guerra, que existe uma luta, que existe uma batalha. E o resultado é que ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou
para a guerra. Consequentemente, as pessoas não agradam quem o alistaram. Quem é que nos alistou para o exército? Cristo. Ah, pastor, eu não assinei papel nenhum, eu não fui voluntário, eu não lembro de ter sido alistado. Você foi alistado, meu irmão, minha irmã, o dia que você foi salvo. O dia que você foi salvo. Não, pastor, eu não sou alistado, então você não é salvo. O dia que você foi salvo, você foi automaticamente alistado no exército de Deus. Você é soldado de Jesus. Há uma batalha, uma milícia e há armas a serem tomadas. Mas se você não entende, não vê, não imagina, não sabe disso, você não agrada a Cristo que o alistou. Você não vai tomar as armas. Você não vai ser um bom soldado. 2 Timóteo 4:7. Paulo falando, resumindo sua vida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Por que tantos crentes não combatem o bom combate? Porque eles perguntam: que combate? Combate? Não estou sabendo onde combate. Sabe por quê? Porque estão presos. No campo de prisioneiros de guerra não tem combate, só tem prisioneiros. Como foram bater lá? Se renderam ou foram capturados? Tem muito crente que se rendeu, foi capturado. Não está combatendo nada, não está pegando em armas. Por quê? Porque nunca se imaginaram, nunca se pensavam, nunca pensaram no seu coração. Como ele é no seu coração, como ele pensa no seu coração, assim ele é. Você e eu precisamos pensar, imaginar em nosso coração que nós somos soldados de Cristo. Porque é o que nós somos. Se pensarmos em nossos corações que somos, de fato, soldados na batalha, nós vamos batalhar. Olha comigo, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Estamos respondendo a pergunta: como se imagina no seu coração? Do ponto de vista espiritual, você é salvo? Ou não? Você se imagina salvo? Você pensa que é salvo? Eu espero que sim, mas é pelo motivo certo. Muitos virão naquele dia dizendo: Senhor, Senhor, fizemos isso e aquilo, e vão ouvir um grande cai fora. Outros se acham espiritualmente ricos e abastecidos e fortes. Na realidade são miseráveis, desgraçados, pobres, nus e cegos. Como se imaginas o seu coração do ponto de vista ocupacional? Você é um soldado de Cristo? O 20º presidente dos Estados Unidos, presidente Garfield, ele era um pastor. Ele foi eleito e ele disse, ao tomar posse, no seu discurso de inauguração, ele disse: eu estou me demovendo do cargo de pastor e ministro do Deus Altíssimo para ser presidente dessa nação. O presidente, como as coisas mudam, mas o presidente dos Estados Unidos falou: eu sou um pastor, eu fui eleito, mas eu vou dar um passo para baixo. Eu vou fazer uma coisa menos importante do que ser o presidente de uma nação. Ele estava correto. Não existe cargo mais alto no mundo perante Deus do que o pastor de uma igreja local. Eu não estou me exaltando, não. Eu estou exaltando o cargo. É com temor e tremor que eu ocupo este cargo, sabendo que eu não mereço e não me acho apto ou habilitado para estar aqui. Mas eu faço porque Deus me chamou. E eu quero agradar aquele que me alistou. Mas Deus não chama todo mundo para ser pastor. Mas Deus chama todo mundo para ser soldado. Para servir. Para combater o bom combate. Não interessa se é como pastor, se é como o que seja. Combater o bom combate. 1 Pedro 2,11. A terceira e última perspectiva. A espiritual, a perspectiva ocupacional. E a terceira é a perspectiva de cidadão. Como você se imagina no seu coração como cidadão? 1 Pedro 2, versículo 11, diz: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros,
que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Diga uma coisa, onde está o seu destino final? Onde está a sua cidadania? Como você enxerga, pensa, projeta, imagina no seu coração é a sua cidadania. Ah, pastor, eu sou brasileiro, eu sou alagoano, eu sou de tal bairro, essa é a minha cidadania. Eu sou nordestino. Amém, aleluia. Sabe o que a Bíblia acabou de falar para a gente? Nós somos peregrinos. Sabe o que é um peregrino? É alguém que está de passagem. Nós somos andarilhos, sem endereço fixo, andando, peregrinando. Andarilhos nessa terra, andarilhos nessa vida. Peço-vos como peregrinos e forasteiros. Essa palavra forasteiros quer dizer estrangeiro. A nossa cidadania, se você é salvo, ela está no céu. Você não é brasileiro, americano, chinês, alemão, grego. Não, você é um cidadão do céu. Estamos apenas aqui de passagem. Somos estrangeiros, peregrinos, andarilhos. No seu coração, o que você pensa que você é, aonde você pensa que é o seu destino final, nesta vida ou céu. Se você vê a sua cidadania como sendo nesta terra, você vai viver, agir de acordo com esse engano. Multidões de crentes ao redor do mundo vivem igualzinho o mundo. Crentes, salvos, vivem igualzinho o mundo, pensam como o mundo, agem como o mundo, se portam como o mundo. Sabe por quê? Porque a cidadania que eles têm no coração é aqui desta terra. É aqui deste mundo, é aqui desta vida. Quando entrar no seu coração, na sua mente, quando você começar a imaginar e se enxergar como um cidadão do céu, que você é apenas um estrangeiro, um andarilho, um peregrino nessa vida, a sua cidadania está no céu, o seu destino é no céu, isso vai transformar suas decisões, suas ações, suas ocupações, suas disposições. Quando você parar de viver para esse mundo e olhar para o alto, enxergar o destino no alto, aonde nós caminhamos. Ah, pastor, eu sou crente, pastor. Pastor, eu vou para o céu. Ok. Então, por que vives como se não fosse o caso? Por que vives como se não haverá uma prestação de contas? Por que vives como se não houvesse um galardão a ser ganho ou perdido? Porque vives como se não há disciplina de Deus. Você que não acredita na disciplina de Deus, você vai acreditar. Na sua misericórdia e paciência, Deus não vai trazer a disciplina imediatamente. Mas não tenha dúvida, ela vem. Ela vem. Você sabia que, independente do que alguém pensava na vida, em relação à eternidade, independente do que alguém pensava sobre céu e inferno, hoje, todo mundo que já passou por esta vida, todo mundo que já entrou na eternidade, todo mundo, sem exceção, não tem dúvida alguma sobre a existência do céu e do inferno. Quem desacreditava no inferno, quem não cria que existia o inferno e morreu sem Cristo, hoje sabe que tem o inferno. Não há dúvida alguma na mente dele em relação a isso, esse exato momento. Sabe por quê? Eles estão lá. Uma realidade triste, deprimente, horrível. Concordo. Mas é a verdade. A mesma coisa em relação à disciplina de Deus. Então a gente vive essa vida como se não houvesse céu nem inferno. Pois é, um dia vão saber que há um céu e há um inferno. Muito crente vive essa vida como se não houvesse disciplina, não houvesse julgamento, tribunal de Cristo. Um dia, a mão de Deus vai vir.
Aí você vai dizer, o pastor tinha razão. Gente, não sou eu que tenho razão. É a palavra de Deus que tem razão. Sou eu. Eu não estou dizendo aqui o que eu penso, o que eu acho, o que eu gosto. Eu estou dizendo o que a Bíblia fala. Como imagina ser o seu destino final? O problema com aquelas pessoas que vivem assim, distantes de Deus, desinteressados, frios para com as coisas de Deus, desviados. O problema de tais pessoas está no coração. Porque eles não estão imaginando, não estão se vendo como cidadãos dos céus. Eles estão se imaginando, se vendo, pensando que são cidadãos deste mundo, desta vida. E, consequentemente, vivem de acordo com os padrões, expectativas, desejos, vontades, disposições, etc., etc., desta vida. Digo para você, eu digo mais para você, uma verdade aqui que é bíblico, e eu tenho observado isso no meu ministério, na minha vida de cristão. Quando um crente se desvia de Deus, ele fica mais carnal do que a pessoa carnal, ele fica mais mundano do que a pessoa mundana, ele fica pior do que o mundo. Quer um exemplo? A igreja em Corinto. A igreja de Corinto tinha um indivíduo que estava tendo um caso físico, carnal, sexual, com a madrasta dele, com a esposa do seu pai. O apóstolo Paulo falou, está acontecendo coisas entre vós que os gentios nem sequer falam. Aquilo estava escandalizando os perdidos. O mundo vê aquilo e falava, que absurdo. Sabe o que é isso? Se afastou de Deus a tal ponto que ficou mais carnal que o mundo, ficou mais pecaminoso do que o mundo, ficou pior do que o mundo. A quem muito é dado, muito é cobrado. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão suas trevas? Pastor, quem falou isso? Jesus Cristo. Quando o Filho da Luz, o Filho de Deus, das costas para a luz, das costas para Deus, se desvia, se afasta e faz a sua cidadania este mundo, esta terra, ele fica pior do que o mundo. Eu já vi isso com pessoas que um dia sentavam aqui, ouviam essas palavras, que hoje estão em situação pior do que o mundo. Pior. Sabe por quê? Estavam vendo a sua vida, expectativa, sua cidadania, só aqui. Só aqui. Lucas 12, versículo 16. O problema dessas pessoas, como eu disse, está no coração. Lá em Lucas 12, 16, eu vou ler uma parábola que Jesus falou. Pastor, como é que você sabe que é parábola? A gente sabe que uma parábola é uma parábola, porque Jesus fala que é uma parábola. Lucas 12, 16. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem, Lucas 12, 16. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo. O que quer dizer arrazoava consigo mesmo? Ele pensava, ele imaginava, ele se via. Era o que ele imaginava no coração dele, na mente dele. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho aonde recolher os meus frutos. Veja só, Deus abençoou ele ricamente. Não tenho aonde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Aqui tem um homem que foi ricamente abençoado por Deus. Pastor, como é que você sabe que foi Deus que abençoou? Porque toda bênção vem de Deus. Só isso. Deus é a fonte de toda bênção. Ah, mas eu sou ateu. Deus abençoa. Ah, mas eu sou... Toda bênção vem de Deus. Não interessa quem você é, o que você fez, o que você crê, toda bênção vem de Deus. Qual foi a conclusão dessa pessoa tão abençoada? O que foi que ele arrazoou, pensou, imaginou para si mesmo?
E direi à minha alma, versículo seguinte, versículo 19. E direi à minha alma, mais uma vez, como é que você fala com sua alma? Ele está imaginando, ele está pensando, ele está no seu coração. E direi para minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Sabe o que é isso? Esse cidadão tinha a sua cidadania, na sua mente, a cidadania dele era nessa terra. Estou rico, vou derrubar meu celeiro para guardar veja só, eu vou ter que derrubar esse celeiro e construir maiores. Muita bênção. O que eu vou fazer? Folgar, comer, beber, relaxar. Pois é. Isso é exatamente como muito crente pensa. Muito crente que pensa, imagina a cidadania nessa terra. Dizem a mesma coisa. Descansa. Descansa. Take it easy. Descanse, relaxe. Coma, beba. Usufrua as bênçãos que Deus lhe deu. Nem pense em servir Deus. Descanse, relaxe. Coma, beba, folgue. Muito crente vive assim. Deus abençoa. Eles vão fazer o quê? Relaxar, descansar, folgar, comer, beber, viver a vida, passear, farrar, se divertir. E Deus que ele abençoou? Abençoou porque quis. Aí vem o pensamento, abençoou? Eu que fiz isso, a minha esperteza, o meu trabalho, minhas mãos, minha sorte, meus contatos, eu. Vai pensando. Tais ações não são de alguém que imagina no seu coração ser um soldado na batalha. Tu acha que ele imaginava, pensava, se via como soldado? Não. Não são as ações de alguém que se vê como um cidadão do céu de passagem por esta terra. Ele não se via assim. Esse era alguém que se achava espiritualmente em pé. Eu estou tranquilo, eu não tenho que fazer nada. Eu vou só relaxar, folgar, gozar agora dos meus frutos, das minhas bênçãos. Essas ações são de alguém que acha estar num piquenique. Se você imagina no seu coração que a vida cristã é um piquenique, sabe o que você vai fazer? Deixa eu ler para você. Descansa, come, bebe e folga. Pronto. Esse indivíduo achava que a vida cristã era um piquenique, que sua cidadania era aqui na terra e que não tinha batalha, guerra, milícia nenhuma. Muito crente pensa do mesmo jeito. Se você acha que a vida é um piquenique, a vida cristã é um piquenique, um dia o piquenique acaba. Olha no versículo seguinte, Lucas 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse, é Deus falando uma parábola para esse homem rico. Mas Deus lhe disse, louco. Você acha que a vida cristã é um piquenique? Eu vou ecoar o que Deus falou aqui. Você é louco. Você acha que a sua cidadania é nessa terra? Louco. Você acha que não está numa batalha? Louco. Você acha estar de pé, mas não está se cuidando? Louco. Pastor, você está me chamando de louco? Eu estou ofendido. Eu não, Deus. E se Deus lhe chama de louco, preste atenção. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Se você for perdido, se essa pessoa aqui, não fala se a pessoa era salva ou não, fala um certo homem, não sabemos nada sobre ele. Mas se esse homem aqui não era salvo, o que lhe aguardava era o fogo eterno. Então, para quem não é salvo, mas acha que está tudo certo, louco. Como eu disse, vamos fazer uma avaliação, um autoexame. Eu não posso fazer isso por você, eu posso fazer por mim e para mim, e você para você. Mas quem vive essa vida e é salvo, vive essa vida para se divertir, juntar tesouro, juntar amizades, juntar curtidas nas redes sociais. Se isso
Para que você vive? Louco. Um dia você vai estar no tribunal de Cristo. O crente não vai para o inferno. O crente não foi fiel, o crente não foi soldado na batalha de Cristo, o crente não foi soldado, o crente não foi cidadão, agiu como cidadão dessa terra, o crente não estava de pé, estava prostrado, caído, o crente foi uma vergonha para o evangelho de Cristo. Ele morre, vai para onde? Vai para o céu. Só que no céu ele vai ter que comparecer ao tribunal de Cristo, aonde ele vai ser julgado, não para ver se é salvo ou não, porque já é salvo. No tribunal de Cristo só vai quem é salvo. Mas ele vai ter que prestar contas de como viveu. Quão bom soldado você foi. Quão bom cidadão do céu você foi nessa terra. Se você estava de pé ou se você foi um reprovado espiritualmente. Haverá uma prestação de contas. E você pode, além de não ganhar galardão, se porventura tiver algum galardão, você pode até perder galardão. E o estado que você se encontrar depois do tribunal de Cristo, preste bem atenção, vai ser o estado, a condição, a posição que você permanecerá por toda a eternidade. É como salvação, só pode ser salvo aqui nessa vida. Depois que morreu, é salvo se não é. Tribunal de Cristo, para ter uma eternidade galardoada, tem que ser nessa vida. Nessa vida. Depois do tribunal de Cristo, é aquilo e acabou. Se você for posto numa mansão e receber um cargo alto, vai ser assim pro resto da vida. Ninguém vai te despejar daquela mansão, você não vai perder para a inflação, você não vai perder aquela condição, posição. É garantida para toda a eternidade. Olha que maravilha. Agora, se você, depois do tribunal, receber o seu cartãozinho de endereço e está lá, Grota dos Anjos, quinta bananeira à esquerda. Pronto, é aquilo. Até quando? Aqui não existe mais quando, gente. Aqui no céu, a palavra quando acabou. Não existe quando. Não tem tempo, é eterno. Aí está, endereço. Cargo. Limpeza de rua. Poxa, eu vou limpar, eu vou varrer as ruas. Não, você não vai varrer, você vai ser a vassoura. Você vai ser a vassoura com as ruas. Eu estou brincando, é claro, mas até quando isso? Mas não tem quando, você ter essa função. Pastor, no céu vai ter função? No céu vai ter função. Eu não sabia. Então tá bom você assistir os cultos. Sabia que existem 15 anos de cultos e mensagens, onde tudo isso é explicado? Está tudo disponível em áudio, em vídeo, está tudo lá. Mas, gente, depois do tribunal de Cristo, a posição ou situação que você se encontrar é aquilo. Você não vai ser promovido ou demovido, é aquilo. Você entende que Jesus falou? Louco. Gente, viver para essa vida, viver como cidadão deste mundo, desprezar a batalha espiritual e ser o alistamento, desprezar o alistamento de Cristo, é loucura. É loucura. Que você viva 100 anos. A maioria não vive 100 anos. Você viva 100 anos, que você seja o homem mais rico do mundo. Mais adiante essa parábola, Jesus fala, do que adianta um homem ganhar o mundo? Perder sua alma. Que você viva 100 anos, que você seja a rainha Elizabeth II. Nasceu com uma colher de prata na boca, berço de ouro, realeza a vida inteira, tem quase 100 anos. Se ela é salva ou não, eu não sei, eu espero que sim. É possível que ela seja. Mas se ela não for, vai morrer, vai para o inferno. Se ela for salva, ela vai morrer e vai prestar conta da sua vida. E não há garantias que ela vai ter os castelos que ela teve nessa vida lá no céu. Mas entenda, é loucura desprezar a sua cidadania celestial, a batalha espiritual.
O seu estado espiritual é loucura. É loucura. Não faz, é loucura. Trocar 100 anos e convenhamos, a maioria da humanidade não vai passar 100 anos vivendo no luxo, na nobreza. Não vai. Mas mesmo que fosse, o que são 100 anos comparado com a eternidade? É como dizer assim, isso é brincadeira, viu? Eu vou lhe dar R$1 milhão por cada segundo que você aprender a respiração. Tem gente que quer morrer, asfixiado. Aí você prende a respiração por 10 segundos e para. Não é loucura isso? Não é melhor segurar a respiração por 20 segundos? 30 segundos? Pois é. Pegue esse pensamento e multiplique por infinito. É loucura viver com os olhos nessa terra. É loucura ignorar a batalha a qual nós somos alistados. É loucura não cuidar se você está em pé ou não. É loucura. Tudo vai depender de como você se imagina no seu coração. Na sua mente você é cidadão de onde? Na sua mente você é um quê? Eu sou um soldado no exército de Cristo que me alistou. Quando você tem essas verdades na sua mente, o resto se resolve. O resto se encaixa.